Sempre chega uma hora que não dá mais para você ficar fugindo. Você pode até tentar ficar empurrando, como a maioria dos encarnados fazem, com a barriga, ficar culpando o outro, apontando o dedo, se fazendo de vítima. Mas todos sabemos que a verdade sempre será só uma, que a responsabilidade pela sua vida é completamente sua, só sua. E a forma como você escolhe viver, os ciclos que você não rompe, as decisões que você insiste em não tomar, tudo isso vai acumulando e vai chegar um final que ela vai se tornar impagável. E mais cedo ou mais tarde, a vida vai cobrar você e você não vai ter condições de pagar. Tem muito encarnado que continua sofrendo. Não é porque a vida dele é injusta, mas porque se recusa a mudar, se recusa, fica gritando por transformação, fica se apegando às histórias que já terminaram, a relações que só machucam, a hábitos que só adoecem. Continua repetindo padrões como se uma hora as coisas fossem mudar sozinhas. E não vão. Enquanto você não tiver coragem de assumir a sua parte, vai continuar preso nos mesmos ciclos intermináveis. E isso nos deixa muito triste, porque muito encarnado já entendeu o que precisa ser feito, já sabe que tem algo errado, já ouviu o chamado da espiritualidade, já sentiu no corpo que aquela vida não serve mais, mas falta atitude, falta ação, porque mudar dói, é desconfortável, precisa de esforço, e tem espírito encarnado que prefere o sofrimento, já que conhece essa dor e não quer o desafio da liberdade. Entra o papel da vitimização, é muito mais fácil se fazer de coitadinho, contar a própria dor como se fosse um troféu, se esconder atrás dos traumas, dizer que não consegue, e tem gente que se orgulha tanto da sua própria dor que não percebe que está alimentando ela todo santo dia. E isso é extremamente perigoso, porque a dor vai virar uma identidade e a cura vai assustar. Ninguém vai fazer o trabalho por você. Ninguém vai atravessar o seu deserto. E por mais tempo que você se iluda, não tem atalho para cura. Você pode se cercar de terapia, de mestre, orações, banhos, toda essa parafernália, mas se não tiver vontade real de mudar, de se responsabilizar por quem você é, por quem você quer ser, tudo isso vira só enfeite na tua vida. E a vida vai te empurrando, vai te mandando sinais, vai fechando as portas, vai te obrigando a olhar. E quando você insiste em ignorar, ela vai te jogar no fundo do poço. E não é por crueldade, é por misericórdia, porque às vezes no fundo do poço é o único lugar aonde o teu ego se cala, onde a sua máscara cai, onde a alma consegue respirar de verdade, e o fundo do poço nunca vai ser castigo, vai ser o ponto de transformação, porque do fundo do poço só tem como subir. E quando você chegar lá, você vai descobrir uma coisa, que a vida que você estava levando, que parecia uma vida ok, ela estava te matando, matando a sua essência, a tua alegria, a tua verdade. Você estava se anestesiando e se não fosse a queda, se não fosse o tombo, você ia continuar ali se afundando, sorrindo para fora e morrendo por dentro. Por isso, agradeça até pelo tombo, pelo tropeço, pela queda, porque eles te mostraram que a zona de conforto estava te escondendo. Mas mesmo depois disso, tem espírito encarnado que ainda resiste e prefere se manter em relacionamentos tóxicos por comodidade, que diz que é difícil de sair, que não dá para ficar sozinho, que talvez um dia melhore, e fica ali, numa banheira de cocô, quentinho, mas está fedorento, alimentando um vínculo que já apodreceu, porque sair exige força, e tem gente que prefere a dor conhecida do que o incerto da liberdade. Não é isso? Mas um dia
E esse dia vai chegar mais cedo ou mais tarde. Esse tipo de relação que vai trazer cada vez menos paz, menos saúde, menos conexão com você mesmo. E esse é o preço que se paga por permanecer aonde não se deve. É um preço extremamente caro, alto. E essa conta sempre vai chegar na forma de angústia, de insônia, de ansiedade, doenças, cansaço espiritual, porque o corpo sente que a alma não está conseguindo mais ficar quieta. E falando em doença, é necessário que nós falemos, e quase ninguém quer admitir que tem muita gente que está adoecendo, porque carrega arrogância, orgulho, carrega mágoa, carrega ressentimento no peito. O coração está fechado, sem gratidão, está cheio de veneno emocional e o corpo começa a eclodir um monte de doença. E o espírito encarnado corre atrás de médico, de remédio, de oração, em vez de olhar a raiz do problema, que é o que está guardado dentro dela mesma. Você pode até ficar se enganando, só que o teu corpo físico nunca mente. Ele vai refletir o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está carregando. Não adianta você querer saúde se o teu coração está cheio de amargura, de ódio, de raiva. Não adianta querer paz se você vive julgando, competindo, se comparando. Não adianta você buscar leveza se você se recusa a perdoar. O corpo adoece quando a alma está sendo ignorada. E isso é muito comum. A pessoa que se acha evoluída, espiritualizada, cheia de razão, mas não consegue admitir que é arrogante, que fala com superioridade, que guarda a mágoa de anos atrás, que deseja o mal para quem feriu. Isso é incoerência, é hipocrisia. E hipocrisia também adoece, porque não tem como você sustentar uma mentira vibracional por muito tempo. É impossível. A espiritualidade é muito simples. É sobre responsabilidade. É sobre você assumir a sua responsabilidade. Sobre a coerência entre o que você fala, entre o que você sente e entre o que você faz. Não é sobre você ter razão, é sobre você ter coração. E quem tem o coração aberto, sabe que precisa da própria energia, limpar as próprias dores, encarar a própria sombra, porque ninguém evolui enquanto se esconde atrás do orgulho. Crescer dói, romper o velho exige muita coragem, mas é nesse processo que a verdadeira libertação acontece. Você para de repetir padrões, para de culpar os outros, para de se abandonar, e aí sim você começa a se escolher, a se tratar com mais amor, a dar os passos verdadeiros em direção à vida que você merece viver. Só que nada disso acontece sem responsabilidade, sem antes você assumir que a mudança depende de você, que o que você aceita vai permanecer, que o que você alimenta vai crescer, que o que você finge não ver uma hora vai explodir. Então a vida vai mudar só porque a vida não vai mudar só porque você quer. Ela muda quando você muda. Então, meu filho, se pergunte agora, o que você está sustentando que já devia ter deixado? Que padrões que você continua repetindo por medo de encarar a dor da mudança? Que atitudes que você sabe que precisa tomar, mas vive adiando? E até quando você vai continuar mentindo para si mesmo? A hora de mudar, ela não é amanhã. É agora, é hoje. A cura só vai começar no instante que você decidir parar de fugir de si mesmo. E se você chegou até aqui, isso já começou.